Eh, e aí eu queria te pedir uma coisa, não vá embora, não pule, né, não saia dessa aula. Por quê? Porque a anamnese e exame físico é básico, mas não é. A anamnese e exame físico, ele é vamos dizer assim, ele é o começo. Sem uma boa anamnese, sem um bom exame físico, a gente não vai conseguir chegar num diagnóstico, a gente não vai conseguir ampliar os nossos horizontes e pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, se você está com vontade, eu sei, é sábado de manhã, né? Mas não vai, fica aqui. Sabe por quê? Porque eu vou contar para você um pouquinho da minha trajetória. Eu vou contar um pouco para você como é que é o meu raciocínio na hora que o paciente chega no consultório. Como que eu desenvolvo a anamnese? Como que eu, penso na hora que eu vou fazer o exame físico? Para que eu possa, chegar, então, de uma forma mais ampla em diagnósticos diferenciais e poder ir reduzindo isso, porque essa é a nossa ideia. A angústia grande que nós temos quando nós estamos frente, né, ao paciente com lesão, com doença de pele, a maior angústia que a gente tem é porque o paciente quer saber o que é que está acontecendo. Vocês já passaram por isso? Do paciente chegar e ele olhar para você e ele quer que você diga o que é que está acontecendo, porque é visual. Tem uma coisa muito bacana que eu falo no meu dia a dia, até no meu consultório, na minha clínica. É, se a gente for parar para pensar do ponto de vista médico, nós temos poucas urgências, emergências dermatológicas. Não são muitas, são poucas. Mas ainda assim eu recebo todos os dias ligações de famílias pedindo uma consulta de urgência. E por quê? Porque apareceu uma bolinha, porque a criança está se coçando, porque apareceu uma mancha que não tinha antes, porque a mancha que tinha antes piorou, está maior, está pior, não desapareceu. É a angústia do visual, né? É a angústia dos pais olharem e se darem conta de que tem algo ali. E aí eles querem algo urgente. E para nós isso também causa angústia. Para nós isso também traz ansiedade. Por quê? Porque a gente se sente no dever de responder aquilo, né? Então a gente se sente no dever de dizer o que é. Então essa é a primeira coisa, calma. É exatamente por isso que eu tô aqui para a gente falar sobre anamnese e exame físico, para mostrar para você que pode parecer básico, pode parecer bobo, mas quantas peculiaridades a gente tem no exame físico, na anamnese pediátrica, no exame físico dermatológico, para que a gente possa construir esse nosso pensamento. Como é que a gente conversa com essa família? Como é que a gente vai direcionar essa anamnese? Então, a ideia é essa, porque a gente fala muito pouco sobre isso. Né? A gente realmente acaba pulando essa parte. Já tive mais de uma vez, e aqui me digam se vocês também já tiveram, mais de uma vez paciente que chegou no meu consultório, chegou, sentou, e a mãe falou: "Bom, eu vim aqui, filho, mostra aqui, vamos levantar a blusa, mostra aqui para a doutora o que é que está acontecendo". De novo, é a ideia de que o atendimento dermatológico, ele é pontual, de que basta a gente olhar e está tudo resolvido. Quer ver outra pergunta que eu vou fazer para vocês que pensei agora? E me digam aqui se vocês pensem se vocês já tiveram essa situação, de um paciente mandar uma foto, né, de mandar uma foto lá no WhatsApp, colocando: "Apareceu isso, doutor, o que que é? O que que eu faço? Eu preciso me preocupar? Isto é grave?". Vocês já tiveram essa experiência de um paciente mandar, eh, algo, né, vocês dessa maneira? Como se a dermato fosse olhar e dizer. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia de consultório. A gente olha e já quer falar o que é. E é exatamente isso que eu vou desconstruir. Então, a proposta hoje aqui é que a gente possa pensar na anamnese e no exame físico de uma forma diferente, para eu poder explicar, contar, dividir com vocês como que eu construo esse meu raciocínio, como que eu vou
construir a minha ideia diagnóstica, tá? Vamos lá. Para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta muito, muito, muito importante para vocês, tá? O teu consultório, ele está preparado para atender criança? Para atender uma consulta pediátrica? Porque é um ponto importante, né? A criança, ela precisa se sentir acolhida. E o teu consultório está preparado para isso? Porque quando a gente fala de anamnese e exame físico, a gente está falando lá para frente. A gente está falando dessa relação médico-paciente. E a relação médico-paciente, ela vai começar do começo. Ela vai começar na hora que a criança e a família entram na clínica, na hora que elas entram no consultório. Obviamente, se você é um pediatra, o teu consultório vai estar preparado para atender essa consulta pediátrica e essa família. Mas e você, que é dermatologista? Você já parou para pensar como é que você pode tornar o ambiente do teu consultório mais convidativo para a criança? Porque isso não é bobagem, não é bobagem. Eu tenho uma coisa bacana e engraçada, né? Vocês concordam comigo que a gente enxerga um pediatra no hospital à distância? Então, lá longe você vê e você fala: nossa, tem um pediatra vindo, nossa, esse é um residente da pediatria, né? Por quê? Por que a gente enxerga o pediatra à distância? Porque o pediatra é aquele ser, né, que ele vem cheio de penduricalhos. Ou ele tá com o jaleco todo colorido, né? Porque agora a gente tem os jalecos de super-herói, de flor, de botãozinho colorido. Ou ele tá com uma touca diferente, ou ele tá com um esteto com um monte de bichinho e coisa pendurada. No crachá dele tem coisas coloridas. E por que isso? Porque isto é acolhimento. Isso é acolhimento com o nosso paciente pediátrico. Isso é acolhimento para fazer com que a criança se sinta num ambiente confortável. Porque ela não está confortável. Ela chega no nosso consultório perguntando: aqui não tem pique, né, doutora? Eu não quero. Esses dias, gente, esses dias eu dei uma risada. Olha, sério. Um paciente chegou para mim no consultório e ele tinha uma lesão papular, enfim, no braço. Até foi a lesão que eu mostrei no Instagram essa semana, né? Era uma lesão papular que tinha aparecido há 1 ano e estava ali, não trazia desconforto para ele, não estava incomodando, não doía, não ardia, não coçava, não nada. Eu sei, gente, que a hora que ele entrou no consultório, ele virou para mim e falou assim: eu não quero fazer laser, tá? Aí eu falei: calma, calma, que a gente não vai fazer laser. Então é isso, né? O paciente, a criança, ela tá ali, ela tá com receio, ela tá com medo, ela precisa se sentir acolhida. De novo, né? Eu e as minhas histórias, mas é história da vida real. Essa semana também teve um outro paciente no consultório que chegou, e daí ela estava esperando na sala de espera, e eu atendo numa clínica aqui em Curitiba, que é de dermatologia e cirurgia plástica. Então, eu atendo dermatologia pediátrica, mas os outros colegas atendem principalmente, basicamente, adulto. Então, ela é uma clínica voltada para o adulto, né? E aí, a hora que a criança chegou e ela estava esperando, ela começou a chorar. Quando eu fui chamá-la, ela olhou para mim e aí a família disse: "Ah, então, doutora Ju, ela tá chorando porque ela esperava que tivesse brinquedo e não tem". Aí eu olhei para ela e falei assim: "Ah, mas tem brinquedo, eu sei aonde que eu vou te levar". E aí eu trouxe ela para minha sala. Então, sim, é possível, mesmo a gente estando num ambiente que está construído para o adulto, que o foco é o adulto, é possível que nós tenhamos esse acolhimento para a criança. Então, como é que eu faço no meu dia? No meu consultório, eu tenho umas caixas, né, umas caixas de Vime que ficam embaixo da bancada, e nessas caixas, são 3 caixas, tá? Eu tenho brinquedo, então eu tenho alguns carrinhos, boneca, né, algumas coisas ali de brincar. Eu tenho uma caixa também com uns cadernos bem grandes, que são os cadernos que eu comprei, aqui em Curitiba eu comprei na Livrarias Curitiba, mas imagino que isso deva ter em várias outras papelarias, e eles são os cadernos de desenho, de pintura, então eles são bem grandes mesmo.
E aí eles acabam, enfim, tendo esse olhar, né, de poder criança poder desenhar. E aí tem uma dica importante para você. Eu tenho uma caixinha com giz de cera. Não é lápis de cor, não é canetinha. Por quê? Porque canetinha e lápis de cor, as crianças riscam as coisas e é dificílimo de tirar, né? Então, o que eu tenho é giz de cera. E aí eu tenho essa caixinha, né? Isso é bacana, porque, de novo, traz esse acolhimento para a criança. Eu tenho algumas banquetas pequenininhas que a criança pode puxar, sentar, e ela pode apoiar na bancada esse caderno, né? Para brincar, para desenhar, para brincar com os carrinhos. Né? Então, realmente, é possível a gente ter essa mescla. Então, essa pergunta você tem que se fazer: será que o meu consultório está preparado para atender esse paciente pediátrico? Como que eu posso fazer para que esta criança se sinta mais acolhida? O teu consultório, ele tem, por exemplo, um trocador? Se esta criança, ela usa fralda e ela precisar trocar a fralda, como é que vai ser? Você vai ter como dar esse suporte para a criança, né, para a família, tá? Outra coisa bacana que você pode pensar em ter é um pacote de fralda, é ter um pacote de lenço umedecido, porque quantas vezes já aconteceu comigo, e já aconteceu comigo quando os meus meninos eram pequenos, de eu sair de casa e, por exemplo, putz, levei 2 fraldas, usei as 2 fraldas e agora o que que eu faço? Né? Se já tiveram paciente no consultório que chegaram e disseram, doutor, saí correndo de casa igual um desesperado e, meu Deus, quando eu vi, tinha esquecido a fralda. E agora? Agora eu preciso trocar. Né? Então é bacana. Tudo isso é acolhimento. Tudo isso está dizendo o quê para o nosso paciente, para a nossa família, para a família do nosso paciente? Que nós nos preocupamos com eles. Né? Ele está dizendo que a gente está atento ao fato de que nós vamos atender uma criança, né? E isso sim é muito importante. É muito importante porque a família se sente acolhida, a família se sente pertencente daquele espaço, tá? Então não esqueçam disso. Realmente é muito bacana que a gente possa trazer isso para a criança. Eu tenho uma última coisa, né? Eu tenho uma caixa surpresa. Então, vamos lembrar, eu tenho aqui 3, que daí, claro, né, cada um vai ver o espaço que tem, a possibilidade e tal, mas todo mundo consegue, gente. Isso que eu tô falando são detalhes que a gente consegue ajustar no nosso dia a dia. Não precisa, se você não tem espaço para colocar uma folha grandona, você consegue colocar folhas menores e tá tudo bem, né? Mas a gente tem espaço para isso. E o que eu tenho também é uma caixa surpresa. Então, eu tenho uma caixa que no final da consulta a criança pode escolher alguma coisa para levar para casa. Né? Lá dentro dessa caixa tem variados agados para criança. Então eu tenho desde uns livrinhos para colorir, uns livros de história, curtinhos assim, pequenininhos, que são super baratinhos da gente comprar. Gibi é uma outra coisa muito legal. Esses livrinhos pequenininhos, tem uns que tem de piada, curiosidades. Outra coisa que criança adora é adesivo. Cara, como eles gostam de adesivo. Eles adoram. E coloca adesivo na pele, e coloca adesivo nas coisas, na mãe, no pai. Então, adesivo também é legal. Bolinha pula-pula. Clips, tem uns clipezinhos que compra em papelaria, que são os clipes assim com uma caveirinha, um gato, né? Então, veja, eu tenho essa caixa. Lápis, então, porque tem vários lápis bacanas, lápis coloridos, né? Lápis de personagem. Então, eu tenho isso. E aí ele tem que escolher uma coisa. E aí é muito engraçado, né, gente? Porque às vezes eles ficam ali 5 minutos olhando para aquela caixa e pensando, gente, e agora? O que, que eu vou escolher? O que, que eu vou levar para casa? Né? Volta e meia eles pegam 2. Eles olham para mim. Eles olham para a mãe e para o pai, do tipo, posso 2? Daí a gente fala, olha, é 1, porque se não for 1, como é que faz, né? Como é que você vai. E a outra criança que vier? Então, tudo isso é um envolvimento que a gente vai fazendo com a criança. E a gente pode ter isso também numa clínica dermatológica, por que não?
Por que não ter uma caixinha de coisas que a criança possa escolher, levar e lembrar de você com carinho? Trazer algo positivo, trazer algo que seja agradável para a criança, né. Então, isso é muito importante, tá. Bom, ok, então a gente já entendeu que é muito importante nós estarmos preparados e o ambiente estar preparado para atender aquele paciente pediátrico. Agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Você está preparado para atender as crianças e as suas famílias? Então se pergunte isso, né, como é que é o nosso treinamento para isso, tá. E aqui de novo, para o pediatra isto é mais tranquilo, vamos dizer assim, isso faz parte do dia a dia, tá. Mas para o dermatologista, para o médico clínico geral, né, e aí é muito bacana porque na faculdade, quando a gente está passando pelo estágio da pediatria, né, pelo internato da pediatria, eu pergunto: "Quem vai fazer pediatria? Quem quer fazer pediatria?" 2, 3, 1, às vezes nenhum levanta a mão, eu falo: "Bom, o internato da pediatria, ele é especialmente feito e pensado para quem não vai fazer pediatria. Porque quantos de vocês tiveram pediatria lá na faculdade, e aí depois foram seguir outro caminho, né?" E aí, seguindo esse outro caminho, a gente se afasta do atendimento pediátrico. Aqui em Curitiba eu dou aula em 2 faculdades, né, então eu dou aula na Universidade Federal do Paraná, e eu dou aula nas faculdades Pequeno Príncipe. E lá na FPP, na Faculdade Pequeno Príncipe, no terceiro período, a gente fala sobre anamnese e exame físico pediátrico. E a primeira aula que a gente faz, o primeiro encontro que a gente faz na FPP, é exatamente para nós conversarmos sobre as expectativas, os receios, né, que nós temos ao atender uma criança. E uma das coisas que com frequência eu escuto é o medo das famílias, dos pais, dos avós, né, de quem está em torno da criança, né, isso é super frequente. Então, a primeira coisa importante da gente pensar quando a gente está atendendo a criança é exatamente que a criança não vem sozinha. Essa criança ela vem cercada. E ela vem cercada por quem está ali com ela e por quem ficou em casa. Porque lembra que eu estava falando aqui da angústia que a família sente ao ver uma lesão de pele. Então, as famílias, quando a criança tem uma dermatose, quando a criança tem uma lesão cutânea, quando ela tem, seja uma doença crônica ou aguda, não tinha nada, apareceu, tinha algo, piorou, isso traz muita ansiedade. Tem uma outra coisa que vale a gente falar também. Não é só ansiedade por medo da gravidade, mas é pela questão aparente. Sim, pela questão não é estética, mas é visual, né, porque o visual ele traz desconforto. As pessoas perguntam, né: "Nossa, mas o que está acontecendo? Você não vai fazer nada?" Vocês já atenderam famílias que os pais chegam e dizem assim: "Doutora, então parece que eu sou negligente, parece que eu não estou fazendo nada. E eu já fui em tantos médicos, e ela melhora, daqui a pouco ela piora", e as pessoas olham e me perguntam. Né. Então esta angústia, ela é sentida por todos, e a criança vem cercada de tudo isso, né. Se a criança está em emergência, e sim, acontecem muitas situações nas emergências que a criança e a família buscam por questões dermatológicas, e aqui vale um ponto, não sei como é que tá, me contem, como é que tá na localidade, na cidade de vocês, mas aqui em Curitiba, a gente tem muitas UPAs, especialmente pronto-socorro também, que não tem pediatra. Quem vai atender a criança é o clínico geral, é o médico generalista, ou é o médico clínico que faz clínica médica, que faz às vezes especialidade de clínica médica, não dermatologia, e que vão acabar fazendo plantão e atendendo a criança, tá. Então veja, é o médico da família, não vamos esquecer do médico da família, é importantíssimo, e tem um papel importantíssimo nesse contexto do atendimento da criança e do atendimento da dermatologia pediátrica ou das manifestações cutâneas, vamos colocar assim, tá?
Então, essa criança ela chega na emergência, e aí ela tá cansada, ela não dormiu, a família não dormiu, tá todo mundo estressado, e é muito importante que a gente tenha empatia, que a gente possa acolher essa família, que a gente possa entender que aquela situação tá trazendo angústia, que muitas vezes você é o primeiro ou você é o terceiro, quarto, quinto médico que eles estão buscando, né. Se colocar no lugar dessa família vai fazer com que a gente consiga, eh, ser mais acolhedor mesmo, que a gente possa realmente tratar esta criança de uma forma mais ampla, porque isso tem tudo a ver com a pediatria, não é verdade? É a gente poder pensar de uma forma mais ampla, pensar como é que a gente consegue olhar esse atendimento do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista emocional, que muitas vezes essa família está precisando. E hoje, cada vez mais, o que eu vejo? A gente correndo nas consultas, né? A gente, eh, enfim, muitas vezes tendo lá vários pacientes para atender na sequência, tendo que ficar olhando no relógio, não conseguindo dar tempo para eles pensarem, respirarem e contarem com calma o que é que está acontecendo, né? Então, então, realmente é complexo isso, é muito complexo, tá? Então não se esqueçam, não se esqueçam de que a gente tem que ter este cuidado, esse olhar e entender sim que aquela angústia é grande. Eu conto com frequência uma história que mudou para mim, né? Eh, e a gente vai amadurecendo, que bom, né, gente? Mas depois que eu tive meus filhos, meus meninos, eu tenho, hoje em dia o Léo que está com 15 anos e o Rafa que tem 12. eh, eu mudei muito o meu olhar em relação ao cuidado, ao atendimento pediátrico. Não que isso seja obrigatório, mas eu diria que isso, para mim, fez diferença, tá? Quando eu era acadêmica, quando eu era residente de pediatria, eu me lembro que aqui em Curitiba faz frio pra caramba, né, gente? Então vocês imaginem a gente estar lá na emergência, no meio da madrugada, em pleno inverno, e aí de repente chega uma família com uma criança que tá chorando. Alguém já passou por isso? "Por que você veio aqui? O que que aconteceu?". "Ah, eu tô vindo aqui porque ele tá chorando". Quantas vezes eu, Juliana, tá, cometi internamente, eu não verbalizei isso, mas aquela coisa de eu olhar pra mim mesma e dizer assim: "Meu Deus, como é que pode? Gente, tá 5 graus lá fora. Por que que saíram de casa porque a criança tá chorando? Como assim?", né. Até que eu vivi isso. Eu vivi isso com meu filho mais velho. Meu filho mais velho tinha muita cólica. E eu ficava horas com ele de madrugada no colo chorando. E aí eu pensava assim: "Eu sei que é cólica, mas eu queria tanto que alguém pudesse me abraçar, queria tanto que alguém pudesse fazer ele ficar mais confortável", né. Então essa empatia, é a gente poder se colocar no lugar do outro, né, é a gente poder entender que tratar uma criança não é a mesma coisa do que tratar um adulto. A gente poder entender que quando a gente vai falar para uma família que aquela doença de pele, ela não tem cura, que ela vai ter tratamento, né, e a gente fala isso de uma forma toda, né, isso vai ter um impacto. É a gente olhar, que fazer uma biópsia numa criança não é a mesma coisa do que fazer uma biópsia num adulto. Adulto, a gente faz isso com muito mais facilidade. Né, tipo, rapidinho, olha, vamos fazer, a gente acaba com isso, né, e já ver se a gente encontra um caminho, porque vale aqui lembrar que, nem todas as biópsias cutâneas vão conseguir nos dar um diagnóstico, né, o patologista, o dermatopatologista, ele vai ter, assim como nós, clínicos, limitações, ele vai ter situações em que ele não vai conseguir esclarecer exatamente o que é que está acontecendo, né. Então, tudo isso é diferente. E esse atendimento, e esse olhar, e nós como médicos, a gente tem que pensar nessa diferença das particularidades de uma consulta pediátrica. Muitas vezes essa criança não vai saber, ela não vai conseguir verbalizar o que ela está dizendo, mas dê essa chance para ela, pergunte para ela, né. Então, eu gosto sempre de falar: "Se abaixe para a criança", né, se abaixe, cumprimente ela se abaixando, cumprimente ela mostrando para ela que ela é
vamos dizer, o principal, que ela está ali e é para ela que você vai conversar, explicar, né. Eu gosto sempre de perguntar para o paciente, para a criança: "Você sabe por que que você veio aqui? Você sabe por que que teu pai, tua mãe marcaram essa consulta? Por que que você veio conversar aqui comigo?". Não importa se ela sabe ou não sabe, como é que ela vai dizer, mas ela está se sentindo inserida naquela consulta, né. Então, isso é muito, muito importante.